30 anos do Plano Real. E a história se lembra até hoje dos nomes que idealizaram a transformação econômica do país. O plano foi resultado de estudos detalhados e discussões lideradas por uma equipe de economistas de elite, incluindo Pércio Arida, Edmar Baixa e Gustavo Franco, sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda. O grupo, conhecido como os Pais do Real, propôs um plano que incluía uma nova moeda e uma série de medidas rigorosas para estabilizar a economia. O plano era ousado e foi desenvolvido em segredo para evitar especulações e manipulações do mercado que poderiam comprometer a implementação. A competência coroou esse conjunto de aspectos favoráveis, né? Eles conheciam bem o mercado financeiro, o Pércio e o André já tinham trabalhado no mercado financeiro, né? E eles recrutaram gente da Receita Federal, já existia a Secretaria do Tesouro, né? Então, houve gente capaz dentro do governo, do Banco Central, do Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda, da Procuradoria-Geral da Fazenda e competência de coordenação que esteve com os pares do Plano Real, né? E sempre a presença marcante do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que negociou os pontos principais, foi ele que evitou que o presidente Itamar seguisse alguns conselhos, né? Por exemplo, o presidente Itamar queria que tivesse congelamento, ele não entendia que o plano pudesse dar certo sem congelamento. E foi dureza para Fernando Henrique convencer o Itamar a desistir do congelamento. E aqui lá ele pediu uma modificação que podia derrubar o plano. Então, tomar vamos dizer, os ímpetos, né, do Itamar também foi uma parte importante do Plano Real. São todos eles muito competentes, alguns foram inclusive meus professores. Então, se reuniram. Era preciso fazer uma série de coisas, como eu disse, de Conselho Monetário, de PROER, porque você tinha uma gama de bancos que ficaram quebrados nessa situação toda. Você tinha os bancos estaduais, todos eles problemáticos na época. Cada estado tinha seu banco e cada um pior que o outro. Precisava renegociar a dívida dos estados e precisava renegociar a dívida externa brasileira. O negociador da dívida externa brasileira foi o Pedro Malan, depois presidente do Banco Central e depois um dos mais longevos ministros da Fazenda do país. E Malan negociava com os banqueiros internacionais a dívida externa brasileira, ajudado pelo FMI, ajudado pelo Banco Mundial. Malan foi do Banco Mundial também, morava em Washington nessa época. O André Lara Rezende, junto com o Pércio Arida, que são, na verdade, os formuladores da URV, da Unidade Real de Valor, né? Que chamou-se até de Larida, né? Juntando o nome dos dois, era a moeda Larida, era conhecida como moeda Larida. O Edmar Baixa, que sempre foi um economista absolutamente conceituado, e outras pessoas que vieram compor, como Pedro Parentes, como Murilo Portugal, como Gustavo Franco, aí mais os garotos, um pouco mais novos do que essa gente toda que eu citei antes, que vieram trabalhar no plano, né? O Pedro Parente foi ministro do Planejamento, o Murilo Portugal foi secretário do Tesouro, depois foi para o Banco Mundial, enfim, todos eles muito ativos e todos eles trabalhando, muito competentes, e fizeram essa transição com essa moeda indexada, o URL, Unidade de Valor, o URV, perdão, fizeram essa transição muito bem feita. Segundo o Malan mesmo deu algumas declarações, demorou 280 dias, segundo ele, para que a população brasileira começasse a lidar com a URV, e mais 120 dias até você ter a formulação e a nova moeda que surgiu a partir de então, que era o real.
O real foi introduzido em 1º de julho de 94, depois de um período de preparação, em que a URV, Unidade Real de Valor, foi utilizada para acostumar a população e o mercado com uma unidade estável de valor. Essa etapa foi muito importante para desvincular os preços da antiga moeda, o cruzeiro, e atrelá-los a uma taxa fixa, a URV, estabelecendo uma base sólida para a introdução do real. O lançamento foi acompanhado de um amplo programa de comunicação para informar as pessoas sobre essas novas notas e moedas, além das diretrizes econômicas que acompanhavam a reforma monetária. Essa nova moeda, como ela é reajustada todo dia, de acordo com algum índice de inflação, e é ela que vai funcionar, então eu não tenho inflação. Eu tiro esse aspecto inercial psicológico. Esse foi o pomo. Diferenciou o plano real. O plano real não foi exatamente isso. Foi o quê? Você vai fazer uma URV, Unidade Referencial de Valor, só que a única coisa, ela não vai ser meio de pagamento, nem reserva de valor, mas vai ser uma unidade de conta. Essa URV, ela vai ser reajustada todo dia, de acordo com a evolução do IGPM, do IPCA e do IPC-FIP. Puxa, mas o IGPM, IPCA e o IPC-FIP, eles dão mensal. Sim, a gente faz prorata. Eleva 1,252 por dia útil. A URV era ajustada diariamente. Então, por exemplo, um televisor custava 10 URVs. A URV, vamos chutar aqui, pulou de R$ 627 para R$ 700. Bom, então uma URV, se custa um televisor, ontem custava R$ 627, hoje custa R$ 700, para eliminar a memória inflacionária. Então, esse foi a grande sacada do lançamento do Plano Real. Ao lançar, 1º de março de 1994, o lançamento foi que uma URV ficaria valendo 647 cruzeiros reais e 50 centavos. Aliás, é importante deixar claro, a existência do cruzeiro real não foi subproduto de uma reforma monetária. Foi simplesmente que o Paulo Sérgio Ximenes, que era presidente do Banco Central, cortou 3-0 para ajudar justamente a Casa da Moeda a imprimir e facilitar a conta da população. Não foi nenhuma reforma monetária. Olha, está valendo uma moeda. Nós cortamos 3 zeros, está valendo uma nova moeda. Começa. Chega 1º de julho, que vai fazer agora 30 anos, fechou. R$1 igual a uma URV, que foi reajustada todo dia, que agora, no dia 1º de julho de 1994, vale 2.750 cruzeiros reais, que por sua vez vale $1. Olha a importância de não congelar preço e salário, tentar tirar da memória dos agentes econômicos a parte inflacionária, porque está tudo em URV, foi feito isso, e também o benefício de endereçar os problemas das contas externas. Os primeiros meses depois da implementação do Plano Real foram desafiadores. A estabilidade recém-descoberta enfrentou testes, incluindo pressões inflacionárias residuais e resistências, tanto do setor político quanto econômico. Líderes empresariais estavam céticos quanto à durabilidade da nova moeda, e os políticos de oposição questionavam a viabilidade de longo prazo do plano, especialmente com as eleições presidenciais de 1994 se aproximando. Além disso, a economia brasileira ainda precisava lidar com desafios estruturais, como dívida pública elevada e um sistema tributário bastante complexo, que exigiam reformas profundas para complementar os esforços de estabilização. Apesar desses desafios, o Plano Real começou pouco a pouco a mostrar sinais de sucesso. A inflação, que nos anos anteriores chegava a níveis incontroláveis,
começou a ceder. A confiança dos investidores foi restaurada, resultando num aumento de investimentos estrangeiros e também do público doméstico. O Plano Real também repercutiu positivamente na vida diária dos brasileiros, que pela primeira vez em muitos anos puderam fazer planos financeiros de longo prazo sem aquele temor constante da inflação. Amanhã, vamos aprofundar um pouco mais sobre os efeitos imediatos do Plano Real na economia, a rápida contenção da hiperinflação e as reações do mercado financeiro. Vamos também ver como o plano transformou não só os indicadores econômicos, mas também o cotidiano e as expectativas de milhões de pessoas.